Meu nome é Nicole Andrade, eu trabalhei no filme da Caipora, Maleme, como lead de arte 2D e também ajudei a fazer o direcionamento de arte do filme. Basicamente, o filme do Maleme conta a história da Caipora, que é um personagem do folclore brasileiro, e a gente tentou trazer uma releitura diferente para essa personagem. A história acontece numa floresta, na floresta amazônica, e lá a gente vai ter os personagens que representam o arquétipo de vários tipos de desmatamento que acontecem no Brasil, né, que atingem as nossas florestas, né, e basicamente a gente vai ter lá no final do dia alguns personagens depois do dia de trabalho. Então o minerador ele vai ter tirado o ouro e as pedras preciosas lá da floresta, o madeireiro ele vai ter desmatado com as árvores e o caçador vai ter caçado algumas onças e tal. Então eles vão estar lá no final do dia comemorando os lucros que eles tiveram, mas junto com eles também vai ter o guia. E o guia, ele vai ser o personagem que ele é responsável de estar levando todo mundo lá e estar mostrando para eles onde é que tá cada preciosidade da floresta. Só que, no entanto, ele vai ser um principal personagem para essa história que é por causa dele que vai acontecer tudo. Ele vai ter uma dualidade dentro dele, de que ele está fazendo algo mal, por dinheiro, mas ele se arrepende porque ele sabe que isso não é certo. Dentro dele, ele também vai ser um personagem que tem um pouco bastante, na verdade, da ancestralidade que vai estar conectando ele com a Caipora. E aí, nesse momento, vai aparecer a personagem principal, que é a Caipora. A Caipora, ela vai servir como uma guardiã, uma heroína da floresta, e ela vai ser invocada pelo guia para estar ajudando a expulsar os malfeitores de lá, né? Que são os outros personagens que estavam desmatando a floresta. E para isso, a gente começou a fazer nossa pesquisa e a gente descobriu que a caipora é representada de várias formas diferentes, dependendo da região do Brasil. E além da gente já ter a forma como ela é representada naturalmente na TV, em filmes infantis e tudo mais. Então, a gente foi conectando cada uma dessas peças mas nosso principal objetivo era conseguir afastar ela do que ela seria uma humana, do que ela. E para isso, a gente decidiu fazer uma pergunta muito importante na produção, que foi se a caipora fosse um animal, qual ela seria? O que a gente gostaria de representar? Como a gente gostaria de representar ela? E aí a gente, por votação, né, a gente acabou chegando em dois animais principais que representam força. São animais caçadores, são animais com bastante energia, né? E que foram a cobra e a arpia. E como a caipora, na maior parte das vezes, ela é representada com o vermelho, então, dentre as cobras, a gente pensou que seria interessante ter a cobra coral. Então, se você for reparar no design dela, ela vai ter penas, que vem justamente da arpia. A gente tem a parte da cobra, com faixinhas de cobra coral, tanto na pele quanto no cabelo. E além de tudo isso, a gente tem a parte de pelos também. Basicamente para a gente conseguir fugir do que seria um humano convencional e partir muito mais para uma criatura. Apesar da caipora ela ter essa estética bem diferente do que é o usual, a gente ainda quis, mesmo com essa dificuldade de aceitação, fazer o pessoal ter empatia com ela. E exatamente por causa disso que a gente vai estar trazendo todos os outros elementos para conseguir a gente aproximar dela durante o filme, né? Que foi comentado sobre as cores, sobre a música, sobre o ritmo, sobre toda a alegria que ela traz. E é justamente unindo todos esses pontos que a gente chega num ponto específico que foi bastante discutido sobre o contraste entre a beleza e a violência. Beleza, por causa que a gente sempre está representando a caipora com muita dança, com alegria, com cores saturadas, com miçangas pelo corpo dela toda. Ela é um personagem chamativo. No entanto, as ações dela, elas podem ser questionáveis, porque no final das contas ela ainda está matando os outros personagens. E como conseguir unir esses dois pontos e ainda contar a história, né? Essa foi a saída que a gente usou para conseguir contar uma história de terror, uma história de horror e suspense, mas de uma forma única, que conseguisse unir e englobar todos esses pontos que a gente estava com o objetivo de falar. Foi uma produção muito integrada. Então, a gente primeiro cada passo foi feito junto com outros, então cada time estava produzindo ao mesmo tempo. Então o que a gente conseguia reutilizar que outras pessoas estavam fazendo, a gente fez. Então,
Se a Bárbara, na parte da gravação, já tinha renders das câmeras, para facilitar a minha vida, para não precisar desenhar uma cena inteira do zero, eu fiz um paintover por cima. E da mesma forma, isso foi com o André. Quando o André finalizou a parte do color key, a gente usou esse color key pra gente testar um pôster. Então foi tudo muito dinâmico, principalmente por causa do tempo.